espero que vocês estejam muito bem. Bom, hoje nós vamos para mais uma aula da nossa escola de formação. Hoje nós iremos estudar a lição número 13 e o tema da nossa lição é Daniel e o rei Belsazar. Nós vamos continuar vendo sobre a vida de Daniel, assim como as duas lições que nós vimos anteriormente. Na última lição, com a história de Daniel e seus amigos, nós aprendemos sobre a fidelidade, deles para com Deus, e vimos também que as atitudes de Daniel que agradavam a Deus fizeram com que ele escolhesse a não se contaminar com as coisas do reino, e ele nos deixou isso como exemplo. Hoje, nosso versículo-chave se encontra lá no livro de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 11, e diz assim: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Então, hoje, com a nossa lição, nossos objetivos são, primeiro, entender que Daniel foi fiel a Deus e que Belsazar foi orgulhoso e arrogante. Nós também devemos sentir esse desejo de viver de uma forma que agrade ao Senhor, assim como Daniel fez. E devemos honrar a Deus com atitudes que lhe agradem de acordo com a sua palavra. Tudo isso nós iremos ver e aprender com a história de hoje. Antes de começar a nossa história, vamos fazer a nossa oração, pedir para que Deus abençoe esse momento que nós vamos ter agora, que Ele esteja conosco, e vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigada por essa oportunidade que nós temos desde pequenininhos de estarmos aprendendo sobre a Tua Palavra. Que o Senhor esteja nos ajudando a cada dia, Senhor, a colocar em prática tudo isso que estamos aprendendo. E que o Senhor coloque também no nosso coração esse desejo de estar Te buscando a cada dia, de estar obedecendo a Tua Palavra, de estar sendo um servo fiel e justo, assim como nós estamos vendo com a história de Daniel. Nos ajuda, Deus, e nos ensina, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos iniciar nossa história da seguinte maneira. Vamos agora fechar os nossos olhos e imaginar um palácio com uma mesa bem grande, bem bonita, cheia de taças, com muito suco de uva bem delicioso, bem docinho. E com várias coisas gostosas que a gente gosta, e tudo liberado pra gente comer. Imaginaram? Então, vocês acham que uma história que tem um banquete desse, com muita coisa deliciosa, tem como dar errado? Será? Bom, essa história que nós vamos ouvir hoje é sobre um banquete como esse que nós imaginamos agora. E só que nós vamos ver que ele terminou de uma maneira que ninguém esperava. Vamos agora entender o porquê? Então, prestem bem atenção que a gente vai descobrir juntos. Bom, como vocês viram, nós começamos a estudar sobre Daniel quando Daniel era bem novinho ainda. E Daniel, desde sempre, permaneceu fiel e justo ao Senhor. Ele sempre foi um bom testemunho, ele sempre obedeceu e cumpriu a vontade de Deus. E Daniel permaneceu assim durante toda a sua vida. Na história que nós vamos ver hoje, Daniel encontra-se já com 90 anos. Então, é muito tempo que ele estava lá no palácio. Ele já estava bem senhorzinho, velhinho, mas ele permanecia fiel à sua reputação. Ou seja, todo mundo falava o bem dele, sempre falavam que ele era uma pessoa excelente. Ou seja, as pessoas só tinham qualidades, coisas boas para falar de Daniel durante todo o percorrer da sua vida. Que legal, né? Isso, ele sempre permaneceu fiel ao Senhor, então ele sempre deu bom testemunho. Depois da morte do rei Nabucodonosor, que foi o rei que nós vimos na aula passada, na lição passada, quem assumiu o reinado lá da Babilônia foi o seu neto, que se chamava Belsazar. Algumas vezes nós iremos ver na história que Belsazar, ele era chamado de filho de Nabucodonosor, ou seja, é dito que Nabucodonosor era o seu pai. Mas isso não é no sentido biológico, como por exemplo seu pai de sangue, mas sim porque
Nabucodonosor, ele era ancestral de Belsazar, por ser seu avô. E antigamente, quando tinha essa ancestralidade, era chamado de pai. Então, Nabucodonosor era pai dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, tataranetos e assim de toda a sua geração. Então, por esse motivo, Belsazar era filho de Nabucodonosor e Nabucodonosor era o seu pai, por conta da questão da ancestralidade. Bom, o rei Belsazar era um rei que não agradava a Deus e não amava a Deus. E ele era um rei muito arrogante, muito orgulhoso. Ele tinha muito orgulho do seu império, das suas riquezas. Ele tinha muito orgulho porque o reino dele estava protegido por um muro bem alto que dividia o reino dos seus inimigos. E para ele isso era muito importante e por isso ele não tinha medo de nada. Ele dizia que ele não tinha medo de nada. E mesmo sabendo que os seus inimigos estavam do outro lado do muro, certa vez o rei Belsazar decidiu dar uma grande festa. E para essa festa ele convidou 1000 pessoas que eram muito importantes no seu reino. Agora vocês imaginem, 1000 pessoas é muita gente. Então ele encheu o palácio dele de pessoas para essa festa. E essas pessoas, assim como o rei Belsazar, também não amavam a Deus, né? Então ele convidou todas essas pessoas para a festa dele lá, que ele fez lá no reino dele. E durante a festa, né, depois de muita bebedeira, de muita diversão para eles, que ele achava que isso era muito divertido, o rei Belsazar mandou que um de seus criados trouxesse umas taças. E essas taças eram taças especiais, sabe por quê? Porque essas taças eram sagradas. Elas haviam sido roubadas do templo do Senhor lá na época do reinado de Nabucodonosor. Então essas taças lá no templo, elas serviam para adoração ao Deus verdadeiro. Elas eram consagradas a Deus e sempre haviam sido usadas para isso, para glorificar, para adorar ao Deus verdadeiro. E aí Belsazar mandou que trouxessem essas taças e começou a servir bebida nelas e dar para todos os seus convidados. E além disso, ele ainda fez um brinde, que seria uma homenagem aos outros deuses que eles acreditavam. Isso incluía os deuses de ouro, de prata, de bronze, ferro, madeira, pedra, enfim, vários deuses falsos. E Belsazar fez isso e ele estava achando o máximo, porque ele era um rei muito orgulhoso que não acreditava em Deus. Mas Deus ficou muito bravo com aquela festa. Imagina, né? Porque ele estava vendo as coisas que Belsazar estava fazendo e ele não estava se agradando daquilo. E aí Deus, enquanto todos comiam e bebiam, estavam lá se divertindo, uma coisa muito estranha aconteceu. Vamos ver que coisa foi essa? Agora nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Daniel, capítulo 5 e versículo 5, e vamos ver o que foi o que aconteceu lá naquele momento. Vamos lá? Lá em Daniel 5:5 diz o seguinte: na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caidura da parede do palácio real, e o rei via parte da mão que estava escrevendo. Então, vocês já imaginaram dedos de uma mão humana escrevendo numa parede assim, do nada? Foi isso que aconteceu. E vocês podem imaginar como que as pessoas ficaram quando viram aquela mão? E o rei, imagina a cara do rei quando ele viu aquilo. Vamos ler o próximo versículo para a gente ver o que aconteceu. No versículo 6 diz o seguinte: mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Então o rei ficou tão assustado, que ele tremia, o joelho dele batia um no outro, assim como se ele estivesse com muito medo, imagina, né? E aí, nós vemos aqui que Deus, ele quis castigar aquele rei orgulhoso que o desrespeitou. E aí, então,
Ele escreveu algo na parede, mas ninguém conseguia entender o que era. E então o rei decidiu dar uma grande recompensa para quem conseguisse ler aquela mensagem, né? Porque ele queria muito saber. Que mistério, hein? O que será que estava escrito, crianças? Vocês já sabem? Vamos descobrir, né? Então o rei mandou chamar todas as pessoas que na mente dele poderiam saber. Ele mandou chamar os adivinhos, os encantadores, os astrólogos, todo esse pessoal do reino foram chamados, mas nenhum deles entendeu a mensagem. E o rei já estava ficando apavorado, porque ele queria saber o que estava escrito ali e ninguém sabia. E aí, lembraram de Daniel naquele momento. As pessoas que estavam ali com o rei lembraram de Daniel, lembraram que Daniel era muito sábio. E aí o rei Belsazar então disse: então chamem Daniel até aqui. E aí foram lá e trouxeram Daniel, já bem velhinho, com 90 anos, e Daniel foi até lá. E aí, será que Daniel conseguiu decifrar, entender o que estava escrito na parede? Vamos ver então, né? A gente vai ler agora Daniel capítulo 5, os versículos 13 e 14. Eu vou ler aqui para vocês e vocês vão me acompanhar aí na tela. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Então, o rei sabia que havia alguma coisa diferente em Daniel, uma luz diferente, e essa sabedoria era a sabedoria vinda do alto, vinda do Deus verdadeiro. Então, como eu disse, a Bíblia nos diz que Deus deu a sabedoria para que Daniel conseguisse entender o que estava escrito ali. E Daniel foi capaz de explicar a mensagem. A mensagem era a seguinte: Mené, Mené, Tekel, Parsim, que significa medido, medido, pesado e dividido. Mas que mensagem é essa? O que será que significa essas palavras? Daniel disse ao rei. Antes de dizer isso, vamos ler na Bíblia em qual versículo tá essas palavras que eu acabei de falar. Vamos lá, versículo 24, 25 e 26. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede estas palavras: Mené, Mené, Tekel e Parsim. E agora a explicação. Então, agora tem a explicação do que significa cada uma, que foi o que Daniel disse ao rei. Mené significa que Deus mediu seu reinado. Aqui no versículo 26, nós vemos isso. Mené, Deus mediu seu reinado. E agora a explicação. Mené quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel significa que ele pesou sua vida na balança. Isso quer dizer que julgou seus atos e você está em falta com Deus. Então, Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Está assim na minha versão da Bíblia. E Parsim significa que dividiu seu reino e entregou a inimigos poderosos. E aqui no final diz exatamente isso, aqui no versículo 28. Que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas, que eram os seus inimigos lá daquela época. E aí, após ouvir a explicação de Daniel, né, o rei Belsazar mandou que dessem a ele roupas novas, roupas limpas e novas e um colar de ouro. E além disso, proclamou que Daniel seria a terceira pessoa mais importante de toda a Babilônia. Imagina só, porque Daniel conseguiu decifrar, né, aquele mistério que o rei tanto queria saber. E Daniel sempre buscava a sabedoria de Deus, e por isso ele foi capaz de revelar aquele mistério que Deus havia escrito na parede. E tudo o que ele disse se cumpriu naquela mesma noite. Olha que legal, tudo se cumpriu. Belsazar perdeu seu reino para os seus inimigos e foi
assassinado. Foi isso que aconteceu. Vocês já sabiam dessa história? Legal, né? A gente vê o agir de Deus dessa maneira, porque Belsassar estava pecando contra Deus e Deus usou da sua mão poderosa e foi isso que aconteceu com ele. Mas, diferentemente de Belsassar, Daniel, ele sempre obedeceu, sempre foi obediente a Deus e ele sempre demonstrou o seu amor por ele, mesmo correndo risco de morrer por diversas vezes. Daniel sempre permaneceu fiel. Sabe, crianças, o que aconteceu também? Daniel já estava bem velhinho quando ele ficou sabendo que o rei Dário, que era o novo rei da Babilônia, né? Depois que o Belsassar morreu, o rei Dário assumiu. E o rei Dário exigia que todas as pessoas fizessem oração a ele como se ele fosse capaz, como se ele pudesse atender às orações do povo. Imagina! E Daniel sempre soube que nós devemos apenas adorar e levar nossas orações ao nosso Deus verdadeiro. Então Daniel se recusava a fazer isso, a orar ao rei Dário. Então ele se recusou a fazer isso, ele não obedeceu às ordens do rei e ele continuou fazendo o que ele sempre fez, que era separar um tempo para adorar e louvar ao Deus verdadeiro 3 vezes ao dia. Esse era um hábito de Daniel e ele permaneceu fazendo da mesma forma, mesmo sabendo que o rei estava exigindo que ele fizesse outra coisa. E vocês sabem o que aconteceu com Daniel por conta disso? O que isso custou a ele? Eu acho que vocês lembram, né? Exatamente. Daniel, bem velhinho, foi jogado numa cova com leões. Imagina só, um vovozinho. Ele foi jogado, coitado, né, do Daniel. Aqueles leões estavam famintos e Daniel foi jogado lá com eles. E ele já tinha passado por muita coisa, porque por ter permanecido fiel a Deus. Mas o lado bom disso tudo é que nós sabemos que temos um Deus poderoso, um Deus que cuida da gente. E aquele mesmo Deus que livrou Daniel, os amigos de Daniel da fornalha, né? Como nós vimos naquela lição, que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de serem mortos na fornalha. Esse mesmo Deus, que é o nosso Deus poderoso, também livrou Daniel da cova dos leões. Sabe como que isso aconteceu? Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Deus é muito poderoso, não é, crianças? Então, Daniel passou uma noite na cova dos leões super tranquilo e em paz, porque Deus cuidou dele. Deus sempre esteve com ele. E assim como não aconteceu nada com Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo eles sendo jogados numa fornalha muito quente, nada aconteceu com eles, assim também foi com Daniel, nada aconteceu com ele. Deus guardou, fechando a boca daqueles leões, e ele pôde ter uma noite muito tranquila. E ele ficou a salvo. E depois disso, o próprio rei Dário, vendo o testemunho, né, Deus agindo na vida de Daniel, reconheceu quem era o verdadeiro Deus. Então ele viu aquela ação sobrenatural, porque humanamente era impossível Daniel escapar daquela cova vivo, como ele escapou, né? Então o rei Dário viu aquilo e ele reconheceu quem era o verdadeiro Deus. E mais uma vez Daniel escolheu ser fiel. E mais uma vez o Senhor o abençoou por isso. E todo o reino adorou ao Deus de Daniel, que é o nosso Deus. Aleluia por isso. Que bênção, né, gente? Vocês veem Daniel sempre tomando as atitudes certas, fazendo as escolhas certas, mesmo correndo risco de vida. Ele sempre foi fiel a Deus e Deus sempre o abençoou, né? Porque esse é o nosso Deus que cuida da gente, o nosso Deus que nos guarda e que nos protege. E através da vida de Daniel, o rei Dário reconheceu a Deus e todas aquelas pessoas que não acreditavam em Deus viram o poder de Deus através da vida de Daniel e passaram a acreditar nele.
Muito legal, né, essa história pra gente entender, né, a soberania de Deus, como as coisas acontecem, porque é a vontade de Deus. Então Deus usou a vida de Daniel para que o nome dele fosse glorificado, para que ele fosse reconhecido. E ele faz isso conosco hoje em dia também. E assim como Daniel fez, né, durante a sua vida, nós também temos que sempre nos esforçar ao máximo para dizer não ao pecado e dizer sim para Deus. E como nós fazemos isso? Quando nós vivemos de uma forma que agrade ao Senhor, quando nós vivemos como a Bíblia nos ensina, como a palavra de Deus nos ensina. E através disso, da gente ter uma vida com Deus, nós estaremos dando um bom testemunho. E através da nossa vida, do nosso bom testemunho, nós podemos levar o amor de Deus às outras pessoas que ainda não conhecem. Então, o nosso desafio hoje, crianças, nos dias de hoje, é ter uma vida de integridade, uma vida de fidelidade a Deus, onde nós devemos dizer não ao pecado, não ao que é errado, e escolher andar num caminho reto de Deus, na justiça, porque é isso que Deus espera de nós. E para que através das nossas vidas outras pessoas possam conhecer o nosso Deus verdadeiro. Ele nos colocou aqui, né, com essa missão de sermos testemunhas dele aqui nessa terra. E essa é a nossa oração, é esse que tem que ser o nosso pedido a cada dia, que nós sejamos testemunhas vivas do nosso Deus aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui. Que a nossa vida também seja bênção para a vida das outras pessoas, assim como foi a vida de Daniel. É isso que a gente deve buscar cada dia mais. E para isso, nós devemos pedir para que Deus nos ajude, para que Deus nos dê sabedoria, assim como Ele deu a Daniel, para que Deus nos dê ânimo, para que Deus nos ajude a estar fugindo da aparência do mal, dizendo não ao pecado, porque Deus é poderoso para isso, né? Basta a gente se colocar diante dele e pedirmos para ele que ele vai nos abençoar. Amém? Então vamos orar agora para finalizar a nossa aula de hoje, né? Para que Deus possa estar colocando essas verdades no nosso coração, para que Deus possa estar quebrantando o nosso coração, que a gente possa estar entendendo essa mensagem, né? E colocando tudo isso em prática. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Pai, por essa aula de hoje. Obrigada, Deus, pelo exemplo de Daniel que nós temos e que nós podemos seguir, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso que cuida da gente, que nos guarda, que nos protege e que nos livra do mal. Nosso pedido, Pai, é que o Senhor esteja nos ajudando a fugir do pecado, a dizer não ao pecado. E que o Senhor esteja, Pai, direcionando o nosso coração para as coisas que vêm do Senhor. Ô Senhor, nos ajuda, Deus, a sermos servos fiéis e obedientes, assim como Daniel foi. Nos ajuda a termos discernimento para escolher entre o bem e o mal, para sabermos quando dizer não e quando dizer sim. Nos ajuda, Pai, a fazermos escolhas que agradem ao Teu coração, Deus. E nos usa, Senhor, aqui na terra como instrumentos Teus, que a gente possa fazer a diferença nessa nossa geração, Deus. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido. Essa história de Daniel é muito legal para a gente refletir sobre decisões, sobre escolhas, sobre obediência, né? E a gente tem certeza, né, da grandeza e da soberania do nosso Deus. Espero que vocês possam estar colocando em prática isso que a gente tem aprendido, que vocês possam estar buscando ser obedientes a cada dia, obedecendo o papai e a mamãe, obedecendo aos mais velhos, né, que vocês convivem, e sendo crianças que agradem o coração de Deus. Essa é a minha oração também, tá bom? Estou com muita saudade de vocês, né? Espero que em breve a gente possa se ver pessoalmente, que a gente possa dar um abraço bem apertado, tá? Essa também é a minha oração, né? Que todo esse isolamento passe logo, para que a gente possa voltar a ter o nosso contato tão gostoso. Estou com muita saudade de todos vocês, viu, crianças? Um enorme beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!